eu sou a Renata. Eu sou uma mulher branca, gorda, tenho olhos e cabelos castanhos. O meu cabelo é curto e de cachinhos, metade dele é um pouco mais comprida que a outra. Estou com uma camiseta azul. Atrás de mim tem uma parede branca e do lado esquerdo tem uma estante. Hoje, ao invés de ler o nosso manifesto, como de costume, que está disponível no nosso site, eu quero falar sobre um outro assunto que nós, enquanto mulheres, não poderíamos deixar de dizer aqui hoje. Nós nos solidarizamos e estamos em apoio, em luta, a Mariana Ferrer. Nós reafirmamos as vozes de milhões de vítimas e sobreviventes de violência sexual. Queremos aqui gritar que estupro culposo não existe. Estupro é um crime hediondo. Vimos estarrecidas como tudo foi levado no julgamento dela. Nós estamos em ação pela dignidade de Mariana Ferrer, que passou por um processo não só do estupro, mas de tortura e humilhação, e que teve a coragem de denunciar o seu agressor. O julgamento da Mariana se assemelha a tribunais de países fundamentalistas e nos traz a reflexão do quanto precisamos avançar na luta contra o conservadorismo no Brasil, para superar o machismo, a misoginia, que estruturam as nossas relações sociais e reforçam a violência contra a dignidade aos nossos corpos. Essa é uma decisão que prejudica todas as mulheres, pois abre precedentes para impunidade em casos em que nossos corpos são a prova dessa violência. Nós aqui, e em todos os lugares que pudermos, reivindicamos por justiça, pela Mariana, por todas as Marianas, por todas as mulheres, por todas as meninas, por todas as vítimas de violência sexual. E nós exigimos a apuração e a responsabilização imediata dos envolvidos, tanto por ação quanto por omissão, bem como a revisão da sentença do Ministério Público de Santa Catarina. Nós estamos aqui para lutar, para resistir e estamos juntas. Ninguém solta a mão. Sejam todos bem-vindos. Fabiola, por favor, querida, fale sobre o que você veio prosear hoje. Ai, boa noite a todos, a todas, a todos. Eu quero iniciar com minha audiodescrição. Eu sou Fabiola, estou na sala da minha casa, tem uma parede branca ao fundo e um sofá estampado de vermelho atrás. Estou de frente para o notebook aqui na mesa, com várias anotações. E tenho os cabelos lisos, castanho escuro na altura dos ombros. Sou uma mulher branca, uso óculos, tenho um piercing no nariz, estou de batom alaranjado e um cachecol alaranjado também. Quero agradecer, primeiramente, ao convite e ao incentivo das meninas, da Adriele e da Rê, por me chamarem para fazer o Conversa com vocês hoje. E dizer que é uma grande superação, que é um desafio para eu sistematizar tudo isso que venho estudando e trabalhando e pensando. E estamos aí vencendo um pouquinho os desafios, e nesse clima de conversa de portão é mais gostoso, a gente se sente acolhida, né? Fica um bate-papo gostoso. E pensando nisso, eu trouxe um pouquinho da segunda carta do Paulo Freire no Conversas a Quem Gosta de Ensinar, que se intitula a carta Não Deixe que o Seu Medo do Difícil Paralise Você. E ele diz: o que eu sei, sei com o meu corpo inteiro, com minha mente crítica, mas também com os meus sentimentos, com as minhas intuições, com as minhas emoções.
O que eu não posso é parar satisfeito ao nível dos meus sentimentos, das emoções, das intuições. Devo submeter os objetivos de minhas intuições a um tratamento sério, rigoroso, mas nunca desprezá-los. Então, a minha fala vai fazer um entrecruzado entre os estudos da última especialização, que foi em educação de crianças e pedagogia da infância, na Unicamp, com orientação da professora Maria Aparecida Monção, a Cidinha, e também o TCC em sociologia da infância, com a professora Lucy, e ambos tratando da temática dos castigos físicos, da autoridade, autoritarismo e o olhar para os direitos das crianças. Então, essa fala, eu trago essa questão dos sentimentos e das emoções e da intuição que Paulo Freire fala, porque essa questão é uma questão que eu trago no memorial que vem comigo desde muito pequena. Aos 7, 8 anos, eu me lembro de pensar, depois de decorrido um caso de violência doméstica na família, e pensar, nossa, mas por que será que quando um adulto bate em outro, ou uma mulher apanha do marido e tudo isso, às vezes algumas pessoas denunciam, outras não, mas tem alguns instrumentos assim para denunciar isso, mas quando as crianças apanham por motivo de educação, tá tudo bem. E isso veio comigo, essa questão, né? Assim como acho que muitos e muitas brasileiras, uma parte das brasileiras e brasileiros, eu sou uma mulher branca que cresci numa família mineira do sul de Minas, os pais trabalhadores, e não tinha muito acesso assim a livros, não frequentei a educação infantil na sua modalidade da creche, né? Na minha época eu já entrei na pré-escola, e aí muitos entrecruzados de histórias foram se acontecendo até eu chegar no curso de pedagogia. A princípio eu gostaria de fazer, quando estava no cursinho ainda, fazer psicologia, e aí eu já tinha tido um contato com o magistério, entrei, pois, na pedagogia na Unicamp e comecei a estudar essas infâncias. Também me apaixonei, a princípio, pela psicologia da educação, né, as teorias do desenvolvimento do Piaget e tudo mais, mas foi no grupo de pesquisa Violar, quando eu fui bolsista, porque eu tive acesso, né, às permanências estudantis, então a Bolsa Trabalho, moradia estudantil, que me permitiram caminhar, trilhar esse caminho de estudos, e tive contato como bolsista com um grupo de estudos Violar, onde fui conhecer um pouco da sociologia da educação e da sociologia e filosofia mais amplas também. Então, fui me apaixonando e percebendo muitas coisas que não percebia antes, até que me formei com um TCC que trabalhava com a história oral. Então, toda essa questão das histórias de vida, das significações e das memórias foram muito presentes nesse processo. E um pouco depois de concluir a pedagogia, eu passo no concurso para ser professora profissional de educação básica na DEDIC da Unicamp, que é a Divisão de Educação Infantil e Complementar. Logo no início, entro no meio de uma greve, a greve de 2014, passo um pouquinho ali pela educação não formal nesse período, mas logo em seguida, quando terminaram os acordos, as tratativas da greve, a gente foi encaminhada para suas turmas definitivas. Então, eu passei de 2014 a 2019 como professora de bebês, a 2018, como professora de bebês no CECI Unicamp. E nesse período, muitas aprendizagens foram se desenvolvendo,
E eu senti necessidade de estudar mais e fazer alguma coisa além, e fui fazer especialização em sociologia da infância, que tinha me chamado muita atenção, e fui estudar um pouquinho da sociologia da infância. Como esse tema dos castigos físicos estavam muito fortes em mim, então o meu primeiro TCC lá na sociologia da infância com a professora Lucy foi sobre concepções de castigos físicos na educação das crianças. Eu queria investigar como que as pessoas olhavam para a educação, quais as concepções de infância que elas tinham e como elas olhavam para essa questão do castigo físico. Para isso, a gente fez uma pesquisa, primeiramente bibliográfica, que mostrou uma coisa interessante. Oi, Marcinha. Estou vendo o pessoal entrar aqui. Uma das coisas é que a maioria das pesquisas sobre a questão dos castigos físicos, elas estão situadas no campo da psicologia, da medicina ou do direito. Tem produções na área da educação, mas é uma produção em volume menor. E aí, estudando, a gente foi descobrindo várias coisas. Então, recortamos para estudar, por meio da sociologia da infância, essa criança que não é aquela criança biológica da psicologia, que a gente vai estudá-la só nos seus aspectos individuais, mas como um sujeito social que tem direitos, um sujeito social que tem o direito, deveria ter mais voz e participação, um sujeito social que tem agência, que cria, que não é só criado pela cultura. Se a gente for pensar, por exemplo, na sociologia de Durkheim, que a gente vê a educação como uma inculcação dos métodos e da cultura dos mais velhos aos mais novos, a sociologia da infância já começa a olhar essa criança de um jeito diferente, né? Acho que essa parte a gente já falou bastante até aqui no Conversa de Portão mesmo. Então, eu fui olhar por um olhar da sociologia da infância na sua vertente estrutural. A vertente estrutural, ela tem como sua referência o Kvortrup, que ele vai falar que as crianças, elas podem ser uma categoria social, uma categoria minoritária, não no seu sentido de quantidade, mas na participação e na atenção a esses sujeitos sociais, né? Então, mas antes do Kvortrup ainda, o Marcel Mauss, lá em 1930, já apontava a necessidade de estudar os meios infantis, aprofundando a questão das gerações e das técnicas do corpo. Então, juntando isso, a gente vê que as crianças, elas fazem parte de um grupo social que a gente pode caracterizar por uma diferenciação etária, entre outras, e o Kvortrup também traz uma base marxista que pensa na criança que ela está transpassada por também outras categorias, como a classe, como o gênero, como a etnia. Então, não é uma coisa simples a gente olhar para a criança como só um ser biológico, né? Olhando para essa criança, eu sempre também trazia algumas questões, como, por exemplo, por que a gente acha e a gente escuta tanto, né, que é de pequeno que se torce o pepino, que a letra com sangue entra, que cabra macho é na pancada que a gente cria, e todas essas coisas me inquietavam. E eu pensava numa coisa, poxa, mas se na época eu tinha 3 anos em sala com os bebês, enquanto professora, tinha uma experiência na prefeitura e toda a experiência que nós que passamos pela escolarização obrigatória temos, a gente pensa, poxa, mas se essas crianças, esses adolescentes, eles passam uma boa parte da vida numa instituição, com profissionais que não precisam lançar a mão desses recursos coercitivos
não devem, né? O que acontece nessas relações intrafamiliares, nessas relações de cuidador e cuidado, que é ainda tão forte no imaginário social e no discurso a necessidade de se utilizar da força, da dor para se educar. Então, nós fomos percebendo várias coisas. A Janile Maria Ribeiro, ela faz uma pesquisa chamada Uso do Castigo Físico em Crianças e Adolescentes como Prática Educativa, algumas perspectivas da sociologia, filosofia e psicologia. Daí ela conversa um pouco com Durkheim, que tem aquela visão que a gente comentou, da inculcação e tudo mais, que para ele até poderia ser lançado mão dos castigos físicos com esse fim de educação, mas ele não se adentra, ele não está muito preocupado com essa questão. Nas perspectivas de Adorno, Vygotsky e Hannah Arendt, eles são contrários a essa posição autoritária. A Hannah Arendt, por exemplo, fala sobre a diferença entre a autoridade e o autoritarismo. Que aí, voltando para os meus emaranhados, né, de creche, eu me deparei muito quando, em 2019, fui trabalhar com a turma da pré-escola. Inclusive, a Isa está aqui. A Isa foi da turma da Lagarta. Jéssica também está aqui, parceira de trabalho. Na turma da Lagarta, me deparei muito com essa questão da autoridade e o autoritarismo. Como que a gente lida com essa criança que tem suas vontades, que tem seus desejos, como colocar limites de uma forma que não ultrapasse a autoridade? E aí o Paulo Freire, ele também traz coisas muito importantes nesse sentido, falando da nossa tradição democrática muito recente e muito frágil. Outros autores, como a Del Priori, que faz a história da criança no Brasil, ela conta sobre como o primeiro modo de educação, assim, de inculcação brasileiro que veio com os jesuítas, né, na ocupação aqui do nosso território, que alguns chamam de conquista ou descobrimento, né, que os jesuítas trouxeram essa concepção que foi por muito tempo embasada tanto pelo lado religioso quanto pelo lado científico também, esses discursos de que é preciso você dominar esses corpos, você subjugar esses corpos para que se torne uma pessoa boa, para que se torne um sujeito de bem, digamos assim. E em todo esse processo, a gente vê essas concepções sendo muito aprofundadas. Então, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, acho que é da Del Priori mesmo, não, do Donoso e do Ricas, que diz que a história da educação e da criança no Brasil, após a descoberta, aqui estou citando o autor, e a colonização a partir do século XVI, traz a marca da história europeia, com forte influência religiosa no início e posteriormente também da ciência, fazendo notar na família e na escola instituições socialmente investidas do direito e dever da educação da criança. Sendo assim, a atuação dos jesuítas por meio da Companhia de Jesus influenciou profundamente as relações entre os adultos e as crianças desde o início dessa educação. E uma coisa que a autora aponta também, e que depois outros autores vêm ressaltar, é que para os indígenas essa forma de educação foi muito chocante e também os europeus se chocaram com o fato dos indígenas não utilizarem castigos com seus filhos para educá-los. Eles têm citações que dizem até de uma educação muito mole, uma educação a ponto de perder a alma das crianças, né? As crianças indígenas, elas não recebiam castigo e os jesuítas trouxeram juntamente com o sentimento de infância europeu, que a Del Priori também vai fazer uma discussão com Arrier,
quando ele traz, né, esse nascimento do sentimento de infância na modernidade, ela vai dizer que talvez no Brasil não tenha sido bem assim ou cronologicamente assim, porque duas das coisas que levam a essa concepção europeia de infância, esse descobrimento da infância, que são a privatização familiar, né? As famílias se retraírem num núcleo menor e a escolarização obrigatória, por muito tempo não foram difundidas no Brasil. Os africanos escravizados, eles vinham e faziam parte das famílias, as famílias ainda tinham uma configuração diferente, e a escolarização obrigatória foi ser consolidada muito tempo depois. Então, ela faz essa discussão e traz à tona as marcas que o colonialismo trouxe para essa educação, concepções e discursos sobre a educação das crianças. Aqui tem uma citação que diz que o muito mimo devia ser repudiado, fazia mal ao filho, fosse esse carnal ou espiritual, como no caso do indígena e órfão. A muita fartura e abastança de riqueza e boa vida que tem com ele é causa de se perder, admoestava em sermão o padre José de Anchieta. O amor do pai ou do educador espelha-se naquele divino, no qual Deus ensinava que amar é castigar e dar trabalho nessa vida. Os vícios e pecados deviam ser combatidos com açoites e castigos. E também ela traz uma passagem de Santo Agostinho que afirmava que a criança era o símbolo da força do mal, um ser imperfeito, esmagado pelo peso do pecado original. O pensamento agostiniano iria refletir na pedagogia, transformando o castigo físico em método educativo a ser dado à criança pelos pais ou transferido ao educador esse poder. Aqui a gente está falando só do pensamento, mais do pensamento religioso do colonizador, né? Mas nós também temos o pensamento científico, que muitos médicos trazem a necessidade de se dominar e de se atingir esses corpos para uma educação, e um deles é o doutor Schreber. Ele é alemão, não sei se estou pronunciando certo o nome, mas que escreveu livros na Alemanha do século XX e que prescreviam tratamentos disciplinares do corpo da criança rígidos e severos, que se assentavam na concepção de que a criança é má de nascença, devendo adquirir precocemente a arte da renúncia. Para ele, as crianças que faziam birra deviam ser colocadas em água muito quente e, em seguida, em água muito fria para controlar esses instintos, e isso antes, até os 2 anos de idade. Além disso, ele prescrevia várias outras coisas para as crianças, para esse controle e disciplinarização dos seus corpos. Aí a gente traz que, do Paulo Freire, que se a gente pensar, então essa não é uma construção atual, mas uma construção cultural forjada nessa Constituição que nós tivemos. E Paulo Freire diz que as interdições à nossa liberdade são muito mais produtos das estruturas sociais e políticas, econômicas, culturais, históricas, ideológicas, do que das estruturas hereditárias. Não podemos ter dúvida em torno da herança cultural e de como ela conforma e obstaculiza de ser. Mas o fato de sermos programados e condicionados em parte, conscientes desse condicionamento, não determinados, é que faz superar as forças da herança cultural. Portanto, aí citando Paulo Freire, a transformação do mundo material, das estruturas materiais a que se junte simultaneamente o esforço crítico, ético, educativo, é o caminho para a superação jamais mecânica dessa herança. Então, uma das coisas que
sempre mexeu comigo e ainda mexe, acho que por isso tenho essa resistência em falar, em voltar a esses estudos, é que sempre vem uma coisa, ai, Fabíola, mas então você, como uma criança da geração que apanhou, você é ressentida, você é traumatizada, e então você está falando que os pais estão errados, que não pode bater, que tudo pode, que tudo é permitido, e então é isso. Não, não é isso. Estou tentando analisar com uma lente de pesquisa, uma lente de estudo, tudo isso que vem sendo colocado e que agora pesquisas recentes. Até mandei para a Renata, se a Renata puder colocar algumas delas aí no chat. Uma pesquisa recente agora de fim de 2018 que traz que por dia acontecem 233 casos de violência contra criança e adolescente. Isso os que são notificados, porque há um grande número de casos que não são notificados. Então, isso é um fenômeno social mesmo que precisa ser olhado. Nós também trazemos aqui do Paulo Freire que, apesar da gente reconhecer, a gente não está falando que as famílias estão erradas ou que o agressor é um monstro, como coloca também muitos estudiosos, mas de reconhecer que a existência de heranças culturais deve implicar o respeito a elas. Respeito que não significa de modo nenhum a nossa adequação a elas, o nosso reconhecimento delas e o respeito por elas são condições fundamentais para o esforço de mudança. E aí eu fui estudar um pouquinho os castigos físicos na escola, porque quem não ouviu falar da palmatória, do ajoelhar no milho, do ficar sentado com a orelha de burro virado para a parede e outras coisas mais, puxões de orelha, bolos que os professores davam na escola e muitas vezes com a argumentação: ah, mas naquela época a educação era boa, naquela época os alunos respeitavam os professores, naquela época eles aprendiam. Bom, e de que época é essa que nós estamos falando e quem eram as pessoas que tinham acesso à educação naquela época, não é? A gente sabe que depois de muito tempo é que a educação no Brasil vai conseguir ser universal e mesmo assim não atingindo a todos, e hoje a gente ainda vê como desafio, né, as evasões e as faltas de matrículas de crianças nas escolas. Então, a gente está falando de um tempo muito carregado do coronelismo, do patriarcado, do machismo. E aí, Aragão e Freitas, num trabalho intitulado Práticas de Castigos Escolares, Enlaces Históricos entre Normas e Cotidiano, nos diz que nos anos de 1800, os castigos tinham dois fins: punir o mau comportamento e a dificuldade de aprendizagem. Férulas, chicotes, palmatórias faziam parte dos objetos utilizados pelo professor para educar os alunos, mantendo em ordem a disciplina. Todavia, tais práticas acabavam por denunciar uma sociedade impregnada de práticas violentas, sendo comuns não apenas no universo escolar, mas em todo o processo que envolvia as relações humanas. Em 1827, foi redigida uma lei imperial que, entre outras prescrições, tornava proibido o castigo corporal, sendo substituído pelo de cunho moral, baseado no método lancasteriano. Então, veja, em 1827 já tinha uma lei imperial que legislava sobre o conteúdo dos castigos físicos na educação escolar das crianças. Contudo, ele trazia que precisava ter outros métodos aí, morais, de contenção, né? Mas, apesar dessa lei, demorou muito tempo para os castigos serem extintos das salas de aula ou casas, escolas. As autoras trazem que, apesar da lei estar no papel, muitas pessoas eram resistentes, inclusive pais, tiravam seus filhos de escolas que adotavam os novos métodos e eram contra os castigos para colocar em outras escolas
porque acreditava-se que com mais disciplina, com mais severidade, eles iam aprender mais, iam ficar na linha. E as autoras demonstram com essa pesquisa que, apesar da criação da lei, no âmbito das práticas ordinárias do dia a dia, os castigos permaneceram presentes, uma vez que já faziam parte da cultura escolar e social. A violência era, portanto, uma prática comum, seu uso legítimo não apenas no universo escolar, mas em todo o processo que envolvesse as relações humanas, fossem elas entre senhor e escravo, entre marido e esposa, fossem entre pais e filhos e outros exemplos. Aqui estou citando a autora, mas é interessante notar que, apesar de ser um costume social presente em todas as esferas, os homens brancos, livres e adultos eram os únicos que estavam fora a regra. Não eram vítimas, mas principais difusores desses costumes. O primeiro caso, isso a gente falando a nível de Brasil. Então, aí já na década de 90, meados da década de 90, a gente consegue, depois também com a LDB, pelo menos nos grandes centros que a gente tem familiares, né, com memórias recentes até nos interiores do Brasil dessas práticas, mas a gente conseguiu erradicar, em parte, esses abusos, essas violências na educação escolar. Já na relação intrafamiliar, essa é uma questão mais delicada. E aí, quando a gente vê o processo da criação da Lei Menino Bernardo e todo o percurso que levou do projeto de lei até se efetivar a lei, a gente percebe que é um processo moroso, é um processo de conscientização. E teve muito, a lei da Menino Bernardo, para quem não conhece, se você com certeza já ouviu falar da lei da palmada. Um dos seus projetos foi ao cunhado de Lei da Palmada, e as justificativas contra a aprovação dessa lei eram justamente que estaria se intervindo no poder familiar, estaria se intervindo no seio familiar, nas concepções de pai e mãe, e que me soa muito parecido com uma história que eu ouvia, tipo assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Briga a mãe e o pai ou o cuidador, sabe o que está fazendo, ninguém pode interferir. Lembra? Fica muito parecido. E aí a gente tem como registro de um primeiro caso legal de retirada do pátrio poder, se deu na cidade de Nova York em 1846, a favor de uma menina chamada Mary Ellen, que ela foi severamente espancada, dada a interferência da sociedade protetora contra a violência em animais. Então, algumas pessoas de instituições religiosas não tomaram conhecimento daquele caso, tentaram fazer alguma coisa, mas não tinha lei nenhuma, não tinha aparato legal nenhum que desse suporte. Então, eles recorreram à Sociedade Protetora dos Animais, que alegaram o quê? Que a criança era um membro do reino animal e, portanto, estaria o ato de violência sujeito às leis que protegem os animais contra a crueldade. E aí, em 1871, é criada a primeira Sociedade para a Prevenção da Crueldade em Crianças. E aí nós entramos na discussão sobre os direitos. São vários os direitos que foram sendo concedidos, concedidos não, né? Reconhecidos às crianças. Chocado, Gabriel. Também fiquei muito chocada quando ouvi essa história. Mas são muitos e muitos os aparatos legais. E falando só em Brasil, com a Constituição de 88 e depois a LDB, que o ECA, né, a Lei 8069 de 90, acabou de fazer 30 anos, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes delas, a gente teve outras legislações que tratavam da situação irregular da criança, mas sempre olhando a criança não como um sujeito de direitos, mas como um sujeito que precisa ser reformado, contido para uma coesão social
e muitas vezes olhado só para a situação irregular. Quando se chamava irregular, eram o quê? As crianças pobres ou de famílias pobres que não tinham o que, no discurso científico e político da época, era a estrutura familiar, que a gente tanto fala, a família estruturada, né? E essas leis, assim como também a Declaração Universal do Direito das Crianças, elas vão colocando no cenário o quanto essas crianças precisam ser protegidas e precisam ser consideradas no âmbito das práticas, das políticas e das legislações. O autor aqui, El Cruz, ele percebe uma não participação do cidadão, muitas vezes na prevenção e no diagnóstico dessas situações. E ele fala que a violência social contra crianças, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, corresponde à parcela mais expressiva no conjunto das causas de violência. No entanto, é necessário ressaltar a existência de uma forma velada de violência, que é a violência direta contra a criança, que, independente da categoria socioeconômica, credo ou raça, ocorre na comunidade, na relação menor-família, escondida pelo chamado pacto do silêncio de seus membros, sabe? Gente, não vamos intervir, porque ali é a família que sabe. Representando uma forma de tortura realizada de forma contínua durante o dia a dia e que, cronicamente, com a fome, provoca toda sorte de males que vão desde sequelas neurológicas, alterações psíquicas, à morte. Bom, Fabíola, falando, e nem chegou ainda na Lei Menino Bernardo, né? Por que é importante para a gente, enquanto educadores, pensar um pouco isso, trazendo esses dados alarmantes das notificações aí, 233 casos de violência contra criança e adolescente por dia, sendo que 7 em cada 10 crianças da América do Sul do Caribe com idades entre 1 e 14 anos já sofreram punições corporais e que a grande maioria delas, mais de 50%, é perpetrada por familiares ou cuidadores. Porque com a Lei Menino Bernardo, que foi promulgada em 2014, a gente altera o ECA, que já previa uma educação que precavia a dignidade e a proteção às crianças, a doutrina da proteção integral. Mas com a Lei Menino Bernardo, ela vem trazer uma especificação a mais com o intuito de conscientização social. E acho importante ressaltar que a Lei Menino Bernardo, ela não só alterou o ECA, trazendo a proibição e a determinação de punição para castigos físicos ou qualquer outra coisa que fira a integridade da criança, mas ela também altera a LDB. Ela também traz que a educação básica precisa trazer como um dos seus temas transversais a educação dos direitos humanos e o direito a uma educação não violenta, uma educação sem o uso da violência. E esse TCC, esse primeiro que eu contei para vocês, que foi sobre as concepções de castigo físico, a gente fez com questionários fechados e não identificados na instituição da DEDIC, e foram feitos com, deixa eu só achar aqui os números, com 92 professoras e 66 pais não identificados. E esse estudo mostrou que 76% das professoras afirmaram conhecer alguma lei que garante direito às crianças e só 50% dos pais fizeram essa afirmativa. Nenhuma professora afirmou não conhecer leis que garantem direitos às crianças. No entanto, a maioria das professoras, 60%, e 48% dos pais responsáveis afirmaram não conhecer a Lei Menino Bernardo. Essa pesquisa foi feita em 2018, mas a Lei Menino Bernardo é de 2014.
Então, se mostra importante a gente trazer à tona, retomar e aprofundar essas discussões. Na pesquisa também foi perguntada aos participantes como se achavam punição de castigo físico. Eu respondendo aqui a pergunta do chat que pulou, mas foi perguntado também várias concepções e há um indício de que, principalmente por parte das professoras, esse costume, essa mania ou essa cultura de bater está caindo em números, em percentuais, como uma atividade necessária para a educação. Ainda assim, a gente precisa ressaltar que é um contexto de uma creche universitária, foi uma amostragem pequena de participantes, então ela não representa um panorama do estado de São Paulo, que está do Brasil, né? Então é uma pesquisa ainda muito pequena, mas que ressalta a necessidade da gente conversar sobre isso. E o meu tempo está acabando, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu queria contar um pouquinho para quem não conhece o histórico da Lei Menino Bernardo, que vem após o ECA, após a LDB, após a Constituição, muito após a Constituição, que já garantia um dever do Estado, da família, de toda a sociedade na garantia de direitos das crianças. A Lei Menino Bernardo, ela começa a ser pensada em meados da década de 90, já tem um grupo de pessoas. Vai ter bolos? Ah, desculpa, olhei de novo no chat, não posso olhar aqui. A Lei Menino Bernardo, ela começa a ser pensada e debatida no âmbito dos movimentos sociais e nos movimentos também de estudos, fins da década de 80, meados da década de 80. Tem um grupo de estudos muito forte, teve uma atuação muito forte nesse sentido, coordenada pela Maria Amélia Azevedo e a Viviane Nogueira de Azevedo Guerra, lá da USP, um laboratório de estudos do Instituto de Psicologia da USP, que inclusive tem esse livro Mania de Bater, que foi uma das referências para essa pesquisa, que estiveram juntos, e a primeira proposição que se tem registro foi um projeto da deputada Maria do Rosário, do PT. Eu só tô um pouquinho perdida, desculpa, gente, nas minhas anotações aqui para falar certinho para vocês. Achei. Em 2003, a Maria do Rosário, do PT, encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto 2654, que tinha os teores de proteção às crianças dessa educação, dessa disciplinarização violenta, e ela passou pelas comissões da Constituição de Justiça, da Constituição de Justiça e Cidadania, Comissão de Educação e Cultura e pela Comissão de Seguridade Social e Família. Todas as comissões aprovaram o teor do projeto de lei, mas ainda assim o projeto ficou engavetado de 2006 até 2010, quando um novo projeto, com um teor semelhante a algumas alterações, recebeu a alcunha de Lei da Palmada por alguns dos membros da bancada parlamentar. Apesar do conturbado processo de votação na Câmara, o projeto foi aprovado e continuou tramitando por um tempo. Mas o que foi decisivo para a aprovação do projeto Menino Bernardo foi a amplitude que teve o caso do Menino Bernardo do Rio Grande do Sul, que após ter chegado ao Ministério Público e pedido ajuda por estar passando por maus tratos na família, o Menino Bernardo é de uma família do Rio Grande do Sul, os pais da área da saúde, a mãe havia falecido e ele morava com o pai e a madrasta.
e ele chegou a ir no Ministério Público pedir ajuda, que ele estava sendo maltratado. O Ministério Público, então, fez uma reunião de conciliação e a criança retornou para a família. Algum tempo depois, foi dado o desaparecimento do Bernardo e descobriu-se que a família estava envolvida nesse desaparecimento e constatou-se que foi um crime praticado entre o pai e a madrasta. O desaparecimento foi para encobrir o assassinato do Bernardo. Então, era um menino branco e toda a mídia ficou alvoroçada com a história, o que deu um certo impulso para que a lei fosse aprovada, passasse e hoje recebe o nome de Lei Menino Bernardo. Aí a colega, ai, já esqueci seu nome, me desculpa, do Conselho Tutelar pode me ajudar um pouquinho também com essas questões da legislação. Silvana, daqui a pouco aqui nas conversas. E então a lei foi promulgada, alterando, como tinha falado, o ECA e alterando também a LDB, trazendo essa necessidade da discussão e da criação de políticas públicas para que a gente combatesse esse tipo de atitude de violência contra as crianças. Mas a Ribeiro aponta que essa mudança ela pode ser repudiada por muitas das pessoas, porque é uma mudança que está sendo impulsionada por um aparato legal e não por um processo dialógico e educativo de reflexão sobre as práticas que podem ser repensadas, substituídas para o crescimento da sociedade e das gerações vindouras. Juntamente com o autor, a gente pode refletir que a alteração na lei por si só pode não resultar em grandes mudanças, seja no âmbito do pensamento ou das práticas, uma vez que as gerações mais velhas carregam um longo processo histórico que embasa utilizar a palmada. O que a gente não pode concordar e fechar os olhos é que essa atitude continue no senso comum e continue sendo afirmada, como a gente traz aqui no título da nossa conversa, Vara da Disciplina, né? Que foi uma gravação aí tirada do nosso atual ministro da Educação em um discurso religioso, trazendo essa questão dos textos bíblicos, né? Se eu não me engano, Provérbios, e o quanto isso é perigoso para a gente, enquanto educador. Paulo Freire traz que quando ele trabalhou no SESI, na década de 70, ele já debatia com as famílias essa questão da autoridade, do autoritarismo, da licenciosidade ou do autoritarismo, que nenhuma nem outra fazem, são boas para o desenvolvimento e para o crescimento da criança, mas que era muito comum eles ouvirem das famílias, e também ele refletiu sobre as condições também de privação de direitos das próprias famílias. Privações de direitos, desde direitos básicos como alimentação, moradia, trabalho digno, até o direito à cultura, ao conhecimento, ao debate, que é o que a gente está tendo aqui hoje, né? Então, de novo, trazendo, né, os outros olhares, não é um olhar para as famílias e para essa cultura e dizer que, né, são monstros, que horror, mas repensar essas atitudes, repensar essas práticas. Repensar no sentido de uma educação que crie seres humanos capazes de agir pela consciência e não pelo medo, e não pela coação, pela coerção. Seres humanos que consigam dialogar. Mas para isso, como dizia Paulo Freire, nós precisamos de ter a comida no prato, precisamos ter o nosso emprego garantido. E ele via também essas condições das famílias com que ele trabalhava. No entanto, ele dizia que não podemos deixa como está para ver como fica.
Precisamos fazer alguma coisa e tentar encontrar outros caminhos para lidar com a questão da educação. Ele diz aqui na página 107 do Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, fazemos as coisas porque temos certos hábitos de fazê-las, ainda que assumindo a curiosidade típica de quem busca a razão de ser das coisas, mais a miúde do que na situação descrita da experiência na cotidianidade. Preponderantemente não fazemos. O ideal na nossa formação permanente está em que nos convençamos e nos preparemos para o uso mais sistemático da nossa curiosidade epistemológica. De um lado está a prática social que fazemos parte e que vai engendrando um saber dela mesma, a que ela corresponde, e de outro, o saber da experiência feito tem de ser respeitado e mais a sua superação passa por ele. Então, esse saber das famílias de é assim que eu sei fazer, ele precisa ser respeitado, mas para que a gente supere essa concepção social que a gente vê politicamente cada vez mais autoritária, cada vez mais perversa, é preciso que a gente pense e debata mais sobre esses assuntos. Deixa eu ver se eu trago aqui algumas considerações para a gente poder debater no portão. Enfim, gente, eu acho que eu trouxe alguns elementos, não consegui abarcar tudo. Gostaria muito que vocês trouxessem também perguntas e colocações e estudos para a gente debater. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade e vamos continuar estudando e pensando nessas formas de educação e nessas questões culturais. Eu acho que abrir para a gente conversar mais um pouquinho. Alguém fala comigo? Oi, Fá. Eu tava esperando você finalizar. Amiga, arrasou. Respira agora, toma água que você não tomou. Sei que sua boca tá seca, beba água. Isso. Nossa, Fá, eu tô impressionada com o seu estudo, assim, com a profundidade que envolve todos esses temas mesmo. E foi muito, muito interessante você trazer esse olhar, né, de que o homem branco, adulto, de classe média, é o único que não é vítima, né, dos castigos e dessa concepção violenta, assim, né? E de como isso vem de encontro com outros temas que a gente já debateu aqui, né, sobre racismo, gordofobia, machismo, e as interseccionalidades que a gente tem conversado, né? E eu me lembrei também, eu acabei de colocar aqui no chat, eu me lembrei da conversa com a Pilar da semana passada, quando ela fala que dentro dos centros da Fundação Casa, né, a disciplina vira uma moeda de troca, né? E aí, quando a gente pensa que, como você colocou, né, o Bernardo sofreu uma violência bruta e absurda, e com certeza isso não pode ser esquecido, mas ao mesmo tempo é um menino branco, de classe média alta, né, que teve reconhecimento do seu sofrimento e que teve uma moção geral e que teve até a criação, né, que gerou a criação de uma lei, ao mesmo tempo que a gente ainda tem hoje 200 e tantos casos por dia, e que em sua maioria não são essas as características das crianças, né, que sofrem esses castigos. E aí, pensando dentro da Fundação Casa e das informações que a Pilar trouxe também, né, de que o castigo sim acontece, os castigos físicos acontecem, essa é uma lógica de funcionamento interno, né? A gente vê que ainda permanece essa divisão por classe, por cor, por gênero, né? Eu vou ler aqui uma pergunta que eu mesma fiz para você, tá bom?
Você acha que os castigos diminuíram nas escolas por avanço dessas concepções de infância ou porque, a partir do momento que existe uma lei que proíbe o castigo, existe também uma punição prevista, né, para quem o pratica? Então, a pergunta é assim: você acha que é porque as professoras ampliaram a sua visão de concepção de infância ou porque todo mundo tem medo de ser preso? Em verdade, é isso que eu estou te perguntando. E que tipo de outros castigos você percebe que acontecem em meio escolar? Porque se não há a prática do castigo físico, mas a gente também percebe que não tem tantas concepções de infância assim atualizadas, quais são os castigos que permanecem ainda, o que pode ser considerado castigo que de repente as pessoas nem percebem, ou ainda por uma questão social mesmo, cultural, não colocam dentro do rol do castigo, né? Te joguei na fogueira? Te joguei, mas a gente está aqui para isso, né, amiga? E a outra pergunta é: como uma professora deve proceder se perceber a violência e maus tratos numa criança? E aí eu já convido a Silvana, como parte do Conselho Tutelar, se você quiser complementar. Silvana, a gente funciona assim, tá? Essa conversa nada despretensiosa, porém despojada, aqui no Conversa de Portão. E, e é isso, por enquanto. Pessoal, quem quiser perguntar, pode colocar aqui no chat, a gente vai organizando as inscrições na medida do possível. E quando abrir o microfone, não se esqueçam de fazer audiodescrição. Olha, sobre a primeira pergunta, primeira e polêmica pergunta. Agora vai ser bem nos termos do que eu acho mesmo, porque eu não tenho dados, não tem como responder isso em termos de dados. Eu acho que as duas coisas influenciaram essa mudança no âmbito da escola. Eu acho que as concepções de infância foram mudando, as formações dos educadores foram mudando, a sociedade foi mudando, mas também acho que a atuação legislativa teve um grande peso e que muitas vezes, né, a gente usa no limite do não posso perder a cabeça, senão vou preso, né? Acho que acontece, mas isso tudo é questão de percepção mesmo. Mas acho que é interessante a gente pensar nisso, em como foi moroso esse processo para sair e como, às vezes, a gente ainda se depara, porque é uma construção social, né? Às vezes tá dentro da gente, dentro da nossa criação familiar, e às vezes a gente se depara em corredores. Ai, mas se fosse meu filho, uns 2 tapinhas, resolvia essa birra. Ah, mas se fosse comigo, não ia se jogar no chão desse jeito, porque eu ia ter um jeitinho, né? E a gente desconsidera que cada criança é uma criança. Eu acho que também tem um movimento de privatização da criança. Ao mesmo tempo que a criança tem o seu direito a estar em instituições educativas garantidos, ou seja, no espaço público, né, garantido para ela, também essa privatização do direito de bater e do direito de educar do meu jeito no ambiente privado, né? Fico pensando um pouco por aí, nessa questão até que foi tão questionada, né? Mas como que o Estado vai intervir dentro da minha casa, do que eu acredito como educação para o meu filho e tudo mais, né? Sobre a questão do que fazer, também é preconizado no ECA que todo profissional que lida com a criança, seja professor, enfermeiro, médico, cuidador, todo profissional que está em contato com a criança, a qualquer suspeita, não precisa confirmar caso de maus tratos ou de negligência ou de violência, tem o dever de denunciar. Então, estamos chegando aí agora a 233
por dia, né? Sem contar os outros que não, os outros muitos casos que não são denunciados. Mas todo profissional tem esse dever, inclusive com sanções na lei para quem se omitir a fazer essa denúncia. No caso da instituição escolar, ela deve se reportar ao Conselho Tutelar institucionalmente, fazer a denúncia. No caso da pessoa, né, do indivíduo em particular, tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, né, a vara da infância, tem caminhos que a gente pode fazer. Aí, essas são as minhas dúvidas, né, até para a Silvana, como que é esse processo, se é moroso, se a gente tem estrutura nesses conselhos e nessas instâncias de proteção à criança para dar conta dessa demanda, né? E reforçar mais uma vez que a maioria dos nossos dados, eles são da saúde. A maioria dos dados que a gente tem da violência da confirmação desses casos de violência é quando a criança já chega no hospital, quando ela foi hospitalizada. Então, e também essa recorrência de produções, de estudos da psicologia e da medicina mostram que é um sintoma que vai ser pego ali na ponta. Então, a importância da gente discutir no âmbito da educação as causas, as construções que nos levam a esse sintoma, né? E não sei, era só essas duas perguntas que você tinha feito? Tinha mais? Não sei se eu contemplei e também gostaria de saber sua opinião. Estou ansiosa para saber também a opinião da Silvana e os dados aí da Silvana. E quem mais tiver perguntas, vamos bater papo no portão. Silvana, você pode falar agora e depois de você vem a Jéssica, pode ser? Pode ser sim. Tá? Bom, eu venho para aprender, né? E aprendi bastante com a Fabiola. Belíssima história, belíssima construção. Quer dizer, não é belíssima porque é de violência, mas digo belíssima pelo seu esforço, seu estudo, sua construção dessa história, né? Que eu não conhecia. Então, é bom a gente conhecer. Eu tinha isso comigo, né? Que o Brasil, nós temos essa cultura de violência, né? Principalmente de pai para filho ou de homem para mulher, né? Essa cultura de violência que perpassa aí todo esse tempo, né? Mas, para reforçar, né, tudo que você falou lindamente sobre a lei, o ECA, né, a Lei 8069, eu estou com ela aqui, o capítulo 2, né, que vai a partir do artigo 15, ele fala justamente sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e sujeitos civis dos direitos humanos e sociais garantidos nas constituições. Né? Então, muitas vezes as pessoas não olham essa criança como o ECA vem trazer. O ECA vem trazer essa integralidade, né, de proteção, não na minoridade ou na situação irregular, como você bem recordou, mas como um sujeito, né, portador de direitos, né? E aí, lá no artigo 17, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana, que é o direito ao respeito à criança consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, isso aqui, ele já vai muito além do que o castigo físico em si, né? Existe muita violência psicológica, muita a exposição da criança né? Até vou pegar uma outra frase aqui, que é o artigo 18b.
Não, no artigo 18A ele fala que a criança e adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação, de qualquer outro pretexto, né? E assim continua. Ele fala que o castigo físico, ele é a natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. E tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que a humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. E aqui ele fala também, no 18b, que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas, no caso da Fundação Casa, ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, né, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos a outras sanções cabíveis às seguintes medidas, né? E aqui tem as medidas que são aplicáveis aí pelo Conselho Tutelar, né? Agora, falando na prática, né, como que funciona quando, na escola, por exemplo, você bem disse que eles têm por obrigação, por dever de denunciar. Essa denúncia, ela pode ser feita, existe os sistemas, né, o SIS-9, existem vários campos hoje, várias ferramentas para notificação de violência, né, doméstica. Existe também o e-mail ao Conselho Tutelar, né, aqui de Campinas, que é ct.adm@campinas.sp.gov.br. Temos também o Disque 100, que aí qualquer pessoa garantindo o sigilo da informação em qualquer suspeita, né, ou confirmação, ou seja, não precisa da confirmação, né? Às vezes até a gente vai atender algumas denúncias que assim, bebês que choram bastante, coisas normais, você fala, ai meu Deus, por que a pessoa denuncia uma pessoa assim? Mas aí você fica pensando, né, como que a pessoa sabia que aquilo não era uma violência, né? Então, o Conselho Tutelar, ele está ali, ele tem como uma atividade esse olhar, esse ir atender e verificar essa situação, né? E após isso, o que ele é feito? A gente verifica, adverte, orienta, dependendo do caso, é mandado para o Ministério Público. Na verdade, todos os casos de confirmação de violência física é mandado para o Ministério Público e para a Vara da Infância, mas também é encaminhado à assistência social, que, no caso, acompanha pela média complexidade, que são os casos dos CREAS, da SESC, do Sistema PAEF, que acompanha essa família na questão de trabalhar com essa família, essa questão de ter que bater, ou outras questões de negligências também, mas essa entendimento que as famílias têm de bater, né? Eu costumo falar que ninguém dá também o que não tem, né? Se a pessoa ela aprendeu a vida toda que era assim que acontecia, porque com ela foi assim, e ela não é uma assaltante, ou não é, né, por conta disso, é assim que ela tem que fazer também. Então, a média complexidade, né, que é da assistência social, trabalhar junto com essa família para isso, né, não acontecer. Falei demais, não estava preparada para falar, então me desculpem e fico à disposição também para qualquer dúvida. Muito obrigada, Silvana. Imagina, só enriquecendo aqui o debate. Muito obrigada mesmo. Que eu também tenho muitas dúvidas, assim, contando mais um pouquinho para vocês, né, do histórico. Antes de eu decidir mesmo pesquisar esse tema, alguns meses antes, duas amigas diferentes que moravam em locais diferentes vieram conversar comigo, sabiam que eu estava, né, na área da pedagogia, e falaram, olha, eu ouvi no meu vizinho
eu ouço com frequência isso, é pancada, eu ouço que a criança fica presa em casa, sozinha, nananã, e aí, o que a gente faz? Como que a gente faz, né? E isso mexeu muito comigo naquela época, a gente ainda não denunciou, nesse caso, porque ficava muito aquela questão também do mas eu não conheço o contexto dessa família, e se for pior, como é que vai agir o conselho tutelar? Será que já vai né, tirar a criança? Como será que é essa sondagem, esse acolhimento à família? Será que eles têm a estrutura necessária e tudo mais? E acabou passando. Então, fica assim ainda, ficou guardado em mim aquela coisa, será que a gente não podia ter feito alguma coisa? Que será? Porque aqui em Barão Geraldo a gente se muda muito, né? Acaba o pessoal universitário e tal, acaba mudando muito de república, de casa e tal. E a gente não sabe o que se deu dessas crianças, para onde foram e como que estão essas famílias. Será que essa própria família não estava em situação de privação de direitos também? O que estava acontecendo? E aí, depois, isso foi também um dos gatilhos para eu estudar e tentar entender e conceber essas questões de o quanto que nós todos somos responsáveis também, né? E quantas vezes, seja no caso de violência de gênero, seja no caso de violências de todas as espécies, o quanto que a gente cala, né? Quanto que a gente se cala frente a uma atitude de racismo, ou uma atitude sexista, ou uma atitude machista, ou uma atitude adultocêntrica como essas, né? E então é muito esclarecedor, e eu penso que é isso, a gente precisa trabalhar muito junto, né? Educação, a assistência, os conselhos, a saúde mesmo, que nos traz muitos dados, né? Também tem a Estelinha, acho que a Estela tá aí, que é enfermeira lá na creche com a gente. Não sei também se ela tem algum dado, alguma coisa para conversar com a gente aqui no portão, mas também falei demais e a Jéssica queria falar. Vamos lá, vocês vão falando se eu esquecer de alguma coisa. Ah, Silvana, depois, se você puder, vou passar para a Jéssica, mas se você puder fazer a sua audiodescrição, tá bom? Aí eu vou passar para a Jéssiquinha e depois provavelmente vai ter outras perguntas para você também, daí você aproveita e faz sua audiodescrição. Jéssica? Boa noite, eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou no meu quarto, é, curtindo muito esse debate e gostando muito da colocação da Fabi. Eu uso óculos, sou morena clara, meu cabelo está em transição para o branquinho, eu sou uma mulher pequena e gordinha. Bom, eu queria primeiramente dizer que a gente pode estar falando, né, se no meu caso, da experiência que a gente tem nas creches, né, e às vezes o pouco que a gente entende sobre as leis, né, a gente sabe que a gente tem como aliado o ECA, né, mas que sempre a gente se sente numa situação muito fragilizada, porque quando você percebe que alguma criança que está com você na sua sala, onde você trabalha, né? E você percebe que essa criança está sendo violentada de alguma maneira, machucada, é sempre muito, muito, muito sensível a maneira como a gente vai abordar, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que deixar em primeiro lugar a criança, no meu ponto de vista. Mas eu acho que, bom, eu vivi essa experiência não o ano passado, né, junto com a Fabi, mas o ano retrasado eu tive a experiência de uma criança que sofreu bastante abuso físico. E o quanto trabalhamos em conjunto, né, na creche, com os pais,
com a criança, foi feito um trabalho bastante rigoroso. Ele foi muito demorado, porque até os próprios pais perceberem que isso era uma violência, demora para cair a ficha, né? É como você colocou, né, Fabi, e como a Silvana colocou, cada um cuida do seu filho. Ninguém ensina ninguém a cuidar de ninguém, mas eu acho que para tudo tem seu limite, né? E principalmente com a criança, que é um ser, né, que está aí pronto, mas está se formando, e ela vê nos adultos coadjuvantes, né, da sua vida. As pessoas que vão facilitar, que vão fazer dela, né, não fazer dela, mas vão dar para ela instrumentos para ela florescer, crescer, desenvolver, acontecer e etc, né? Então, eu vejo assim, que não existe só a violência, né? Assim, a Fabi está tratando da questão, e a Silvana também colocou de uma questão extrema, né? Quando a criança, e também, bom, quando a criança é muito violentada, é muito agredida, né? E eu, pelas lives que eu tenho assistido, né? E pelos dados, que eu agora não posso precisar o número certo, mas as crianças vêm sofrendo muita violência doméstica fora das creches. A creche, na realidade, é um lugar onde a criança socializa, brinca e encontra nos seus educadores, né, um porto seguro, ou deveria encontrar, porque também a gente tem que lidar com as realidades, né? Há vários tipos de violência, como eu disse, não é só a física, e eu acho que, assim como a Fabi colocou, e a Silvana, né, e a Rete também, a única coisa que vai fazer a gente avançar é a nossa formação continuada, porque a gente tem que entender que gritar com a criança, que reprimi-la, que ser autoritário com ela, é violência também. A gente, às vezes, fica... não consegue chegar ao quanto isso pode deixar as marcas. A criança, nessa criança, e futuramente, quanta coisa pode desencadear um grito, e ela vê no adulto alguém a qual ela tem medo, né? Eu sei que não é fácil falar, porque a gente vive realidades que são muitas crianças, a gente fica o dia inteiro, pelo menos nas creches da Unicamp, o dia inteiro com a criança. Então, a gente tem que, na verdade, se formar, tem que entender o que é ser criança, né? Por que eu estou na creche com as crianças? Qual é o meu papel dentro da creche? É só ser aquela pessoa que comanda tudo, que controla tudo? Que papel controlador é o nosso dentro da creche, né? E quais são as violências que eu não enxergo em mim mesma? Acho que o tempo todo a gente tem que estar se revendo. E eu acho que a gente tem que estudar, sim. Não é assim no achismo, só no achismo que eu acho, né? São estudos, são gráficos, são pesquisas, são os números que apontam o quanto as crianças têm sido violentadas dentro dos espaços educativos públicos, laicos, de excelência, enfim. Eu posso dizer que eu acho que uma maneira da gente, quando a gente percebe que vai passar do ponto, a criança irrita, porque a gente é ser humano igual a eles. Eu acho que a gente tem que se abaixar, olhar no olho da criança, falar de igual para igual e dizer, olha, eu te entendo, mas a gente precisa conversar. E a gente não precisa ter o grito, né? Tem que olhar no olho da criança e tentar resolver aquela questão. Muitas vezes a gente demanda muito para os pais, não acho que seja equivocado, mas eu acho que a relação professor-criança tem que ter uma relação que a gente enfrente os conflitos e resolva entre nós, né? Porque o que eu passo com as minhas crianças no dia a dia é diferente do que os pais passam com as crianças no seu dia a dia. Então, lógico, a gente tem que conversar quando a gente vê que a coisa está tomando algum rumo muito forte, quando a gente percebe que a criança é muito agressiva, é quase certo que a criança também está apanhando em casa. Ela vai representar muito essa violência daquilo que ela vive dentro do seu próprio lar, né?
como a própria Fabi colocou, né? Mas eu acho que é isso, acho que nós temos que, como professoras, estar muito atentas a esses sinais, as marcas nas pernas, nos braços, criança que tem medo de se colocar, criança que faz muito xixi, às vezes, de medo, de receio, porque tem alguma coisa por trás. Eu posso indicar, talvez, alguns filmes. Eu lembro que com a professora Ana Lúcia Goulart, há muitos anos atrás, a gente discutiu a questão da violência, né? E ela indicou alguns filmes muito bons, mas não são os filmes meio cultos, são muito antigos, eu não sei se eles estão acessíveis. Tem um filme muito bom chamado Nó na Garganta, que na verdade é o nó mesmo, muito grande. Tem Crianças Invisíveis e talvez depois eu possa pensar em outros que eu acho que tem o, o diabo, alguma coisa assim, não sei se é o diabo, mas é a história de uma criança num orfanato. Então, esses filmes mostram que esses adultos que a gente vai encontrar pela vida, que são esquizofrênicos, que podem se tornar até um assassino em série, sei lá, estou chegando no extremo, mas é para pensar mesmo que essas pessoas foram crianças e que elas não se tornaram isso à toa. Elas foram muito violentadas, muito maltratadas, e isso criou nelas marcas grandes, que podem tornar mesmo um ser humano em um assassino, em uma pessoa infeliz. Não digo que a gente tenha que ser feliz, mas uma pessoa que perde a confiança em si mesma. Eu li aqui mesmo agora há pouco a questão da palmada, né? Eu sempre tenho essa opinião, e até a professora Ana Lúcia colocou uma vez, há muitos anos, e eu fiquei com aquilo, e eu acho que isso é verdade. Eu acho que dar a palmada numa criança resolve a raiva do adulto, mas não resolve o conflito que a criança está vivendo naquele momento. Então, e fora isso também a questão da mão, né? A mão é uma coisa muito simbólica, porque a mesma mão que eu uso para carinhar a criança é a mesma mão que eu vou usar para apertar a criança, bater na criança, e isso cria uma confusão tremenda nessa cabecinha aí. Gente, bom, desculpe, eu acho que falei demais, mas um pouco minha visão como professora de creche, né, há muito tempo, e, claro, não vou negar que não é um mar de rosas, a gente passa perrengues no dia a dia, né? E ainda mais se a gente trabalha o dia todo, mas assim, eu acho que é importante pensar no espaço que a gente oferece para a criança, que o espaço tem que contemplar essas liberdades de corpos, como a Rete também colocou, que, como a Márcia também colocou, o Vigiar e Punir, do Foucault, né? Que corpos a gente está querendo? O silenciado, dentro de uma sala com 20 crianças, o dia inteiro, e não quer levar para o parque, enfim, há muitas questões por trás, né? Eu estou assim, me referindo um pouco mais como professora de creche, mas não a questão que pode ser também a violência doméstica, tá? Mas assim, o que nós podemos fazer enquanto professoras que ficamos com as crianças durante 8 horas? Eu acho que mais do que nunca a gente rever essa questão da criança ser livre dos corpos que precisam correr, o corpo que precisa brincar, pular, conversar, então esse espaço tem que ser aconchegante e não pode ser um espaço maluco, enlouquecedor, onde o próprio adulto parece que vai enlouquecer. Então, acho que a gente tem que repensar a questão do que a gente oferece nesse período que a gente fica com as crianças na creche, e lembrar que a gente, pelo menos a gente, né, trabalha na etapa do 0 a 6, e a gente não tem que ter essa loucura para alfabetizar, porque esse não é o nosso papel na educação infantil, mas se propor esse brincar, dessa alegria, desse corpo brincante. E obrigada, viu, Fabi, por compartilhar a sua experiência, muito dolorosa, com certeza. E agradecer, porque com você eu tive uma experiência muito boa. Você é uma pessoa extremamente dócil com as crianças, você as ouve, conversa, aprendi muito com você. Muito obrigada, viu, gente? Estou adorando. Obrigada, desculpa se eu falei demais. Eu que agradeço, Jéssica. Nossa, muito obrigada pela contribuição. E acho que a gente está aqui para isso mesmo, discutir, né, com as nossas experiências, com o nosso ser inteiro, com os nossos sentimentos, com as nossas intuições e com a nossa prática, né, nossa praxis aí do dia a dia com as crianças. Eu não sei, meninas, se eu perdi alguma pergunta
ali do chat. Se alguém colocou mais alguma coisa. Perdeu. Tem uma pergunta aqui atrás, peraí. Qual o cuidado que se deve ter na relação quando se ouve. Bom, vou ler como está escrito, tá? Qual o cuidado que se deve ter na relação ouvida da criança e momento da decisão liminar? É do Denison. O Demison quer falar, fazer a pergunta com áudio, se autodescrever. Eu acho que até para dar essa resposta, eu vou precisar da ajuda da Silvana, né? Se eu entendi bem a pergunta. É interessante a gente pensar, por exemplo, pegando no próprio caso do menino Bernardo, o quanto que a voz da criança é levada em conta nos processos, né? O Bernardo, ele chegou a ir até o Ministério Público e o quanto que esse Ministério Público conseguiu abarcar a situação e quanto que a gente consegue. Eu não sei se tem uma idade em que os juízes começam a ouvir as crianças, essa é até uma questão que eu coloco, né? Não sei se a Silvana consegue nos dizer, mas a gente sabe que na sociedade como um todo, apesar de todas as legislações, de todos os estudos, a voz da criança ainda é muito pouco ouvida, né? Até na DEDI que a gente fez, algumas pessoas puderam participar daquele curso do MOP, que fala sobre as cidades para as crianças, sobre pensar cidades, pensar as crianças nas cidades e as cidades para as crianças, né? Acho que muitas das pessoas que estão aqui participaram, a Maria Amália acho que participou, a Débora, a Marcinha, mas é isso, esse exercício da gente ouvir as crianças. Eu não sei dar essa resposta nas questões da liminar, não sei se a Silvana consegue nos ajudar, e aí aproveitando fazer sua autodescrição, Silvana. Tá bom, vamos lá. É a primeira vez que eu faço, né? Meu nome é Silvana, eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou com os cabelos molhados, meus cabelos estão com luzes, eu estou no meu escritório, ao meu fundo tenho um quadro. O que mais, gente, que eu posso falar? Estou de blusa cinza e aí? Bom, eu só complementar um pouquinho, porque enquanto a Jéssica foi falando, foi me dando assim uma emoção, porque eu me recordei de uma coisa que eu não estava lembrando nesse momento, e que foi muito forte para mim isso. Eu sou estudante de nutrição, né? Eu vejo que vocês trabalham com crianças de 0 a 6, né, como a Jéssica falou, e também faço parte da Pastoral da Criança, aqui de Campinas, né, especificamente aqui na minha região, mas sou também capacitadora da Pastoral da Criança, que é uma pastoral que acompanha né, gestantes e crianças até os 6 anos de idade. Eu estou no meu finalizando o 6º semestre da Faculdade de Nutrição, e o meu TCC vai ser especificamente sobre a alimentação, os primeiros 1000 dias de vida, né, para um futuro melhor, na questão de saúde, né. Na Pastoral da Criança, deixa eu pensar na pergunta. A pergunta que fez é como que a criança é ouvida, né? Dentro da parte judicial, eu não sei responder, né? Lá no Conselho Tutelar, enquanto conselheiros, nós procuramos ouvir. A partir dos 6 anos, nós conseguimos conversar mais com a criança e poder pegar alguma coisa, né? No Conselho Tutelar, nós não somos técnicos, né? Até para ter uma... Como é que fala isso? Uma escutativa, que tem um trabalho sobre isso também, né? Em Campinas.
essa escuta respeitosa, né? Porque é como a violência sexual, né? É tão forte quanto, porque a criança já sofreu uma violência e ali ela tem que relatar aquilo tudo de novo, e várias vezes, ela sofre uma revitimização. Então, a gente procura respeitar, mas todas as vezes que tem qualquer suspeita, nós encaminhamos, né, para o Ministério Público ou para a média complexidade, que é o caso da assistência social, do CREAS. Eu espero ter respondido nesse caso. Qualquer coisa, depois eu pergunto. Eu falo novamente. Mas eu queria citar o que foi falado, né? A Jéssica fez até um comentário, cada família cuida da sua criança, mas, na verdade, o ECA vem desmontar essa crença, né? O ECA, ele fala no seu artigo 4, que, na verdade, é o artigo 227 da Constituição, de que é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público, né? Assegurar com absoluta prioridade os direitos das crianças, né? Os direitos integrais, que inclui também os direitos a ser criados sem a violência física. Então, é nosso dever, né? Tem uma palestrante, eu sou ruim de nomes para lembrar, mas eu gosto muito dela, né? Uma campanha contra a violência sexual. Ela fala assim que toda criança é nossa criança, né? Então, a gente precisa estar junto com as crianças, pensar nessa proteção integral e denunciar a qualquer suspeita, independente daquela suspeita, né? Todas as vezes a gente vai torcendo para não ser fato, né? Mas muitas vezes é fato. Então, é bem complicada a situação. Eu queria falar que essa questão que a Jéssica trouxe da escola é muito importante, porque a escola quem está em contato com as crianças. Então, quando há alguma violência, quem percebe é a escola. E hoje, em plena pandemia, essa falta, né, ela é muito preocupante, porque aumentou muito a violência, né, doméstica, até por estar todos dentro da mesma casa, né, o pai, a mãe, a criança, e todo aquele conflito, casos até de famílias que são estruturadas, acontecendo, né, casos de violência, e tem chego de formas, assim, absurdas, né, bem numerosas, e nós vamos atendendo conforme, né, dando sempre prioridade para essas questões de violência. E um outro tema muito importante que está acontecendo hoje são os adolescentes fugindo de casa. Isso está muito presente na atualidade, pelo menos do Conselho Tutelar Leste, que é onde eu atuo, muitos casos. Então, aí a gente estava discutindo, inclusive, em um fórum de primeira infância, que se acontece do adolescente, que já tem uma questão de autoproteção, ele foge da casa por não estar aguentando mais a situação, às vezes os abusos, as violências, mas ela tem alguns irmãos, né? Ela tem irmãos que são ali menores, que são crianças, e não consegue essa proteção. Então, é um fato bem preocupante também. E eu queria trazer também que a Pastoral da Criança, no ano passado, ela fez uma campanha belíssima, quer dizer, na verdade, ela ainda está acontecendo essa campanha, né? Que é a campanha Zero Violência, 100% Ternura. Né? Nós passamos, né, nos bairros, nas comunidades, né, falando muito sobre a cultura da paz. E aí eu queria trazer uma coisa bacana, que nós formulamos, né, um pacto pela ternura, né? Então ele fala assim, que é um compromisso, né? E o primeiro seria reconhecer e sarar a minha própria história de violência, porque cada um tem a sua. A Jéssica bem lembrou aí, né? A Fabiola também, né? Sobre essa questão de, se fosse filho meu, né? Então, nós temos uma própria história de violência e a gente precisa reconhecer e sarar essa história, né?
cultivar as relações de ternuras livres de violências contra as crianças, não gritar, não usar o castigo físico e tratamento humilhante com a criança, garantir o direito das crianças serem criadas, cuidadas e educadas com ternura e sem violência, e causar paixão em outras pessoas para que se unam à revolução da ternura. Essa campanha eu participei bem ativamente no ano passado, e eu queria só trazer essa pontuação aí para vocês. E reforçar que é dever de todos nós, né, denunciar, e que toda criança seja nossa criança. Perdão pelo exagero de falar. Ai, muito legal, Silvana. Imagina, não tem que se desculpar. Na verdade, você está acrescentando e enriquecendo o debate. Não sei se o Demison se sentiu contemplado com as respostas também, né? E eu estou muito contente que esteja saindo, que esteja vindo essas questões das experiências pessoais, né? Porque elas revelam muito de nós e da cultura entranhada na gente pelas estruturas que a gente vive, né? Eu queria trazer um pouquinho desse estudo do Mania de Bater, da Maria Amélia Azevedo e da Viviane Nogueira, que elas fazem um levantamento muito interessante com vários autores brasileiros que, nas suas autobiografias, trazem essas questões de castigo físico, e eu vou trazer aqui para vocês uma descrição do Graciliano Ramos, contando sobre a sua infância, e ele diz assim: as minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram impressão. Eu devia ter 4 ou 5 anos por aí. Figurei na qualidade de réu. Certamente já me havia feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isso era natural. Um dia, aí aqui eu pulo uma parte, meu pai dormia na rede, na sala enorme. Tudo é nebuloso. Paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita. E meu pai, acordando, levantando-se de mau humor, batendo os chinelos no chão, a cara enferrujada. Naturalmente, não me lembro da ferrugem, das rugas, da voz áspera, do tempo que ele consumiu rosnando uma exigência. Sei que estava bastante zangado, e isso me trouxe a covardia habitual. Desejei vê-lo dirigir-se à minha mãe e a José Bahia, pessoas grandes, que não levavam pancadas. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência e gastar-se-ia em palavras. Pulo aqui mais uma parte. Não consigo reproduzir toda a cena. Juntando vagas lembranças dela, fatos que se deram depois, imagino os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Juntando vagas lembranças dela, fatos que se deram depois, imagino esses berros. Onde está meu cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido o infame objeto, emudeceria, tão apavorado me achava. Situações desse gênero constituíram as maiores torturas de minha infância, e as consequências delas me acompanham. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que eu a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esgoelou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje, não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, como se eu fosse parar. A voz emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação que me fura os tímpanos como pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada fincou-me na lembrança. Parece que foi pregada a martelo. A fúria louca ia aumentar.
Minha mãe, José Bahia, Amário, Sinhá Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair lento, voando abelhas de todos os cortiços, enchendo-me os ouvidos. Havia uma neblina e não percebi direito os movimentos do meu pai. Não o vi se aproximar em torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala. A folha de couro fastigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu deveria saber que os rogos e adulações esparavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me num braço e açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes comparada ao que senti depois, quando me ensinaram as cartas do ABC. Certamente meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões e movia-me num desespero. O suplício durou bastante, mas por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da frase preparatória. O olho duro, a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar o interrogatório incompreensível. Solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir os soluços. Tive a impressão de que ia faltar-me. Falou baixinho a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram refúgio onde me batia, aniquilado. E o pai encontrou o cinto na rede onde adormecera e não vira que tinha se aberto e ficado ali. Bom, não tem como fazer muitos comentários sobre a narração do Graciliano. E eu agradeço muito. Não sei se ficou mais alguma pergunta, meninas, que daí eu estava lendo, né? Fastigando os seus ouvidos. Mas como é importante a gente sentar, conversar, debater sobre essas questões e não nos calarmos e não nos paralisarmos dentro de uma construção social violenta para com as crianças e para com a gente mesmo, que é isso que a Jéssica trouxe, a Silvana também, de pensarmos na nossa própria educação, nas violências que sofremos e nas possibilidades de transformação que a gente tem. Não sei se ficou alguma pergunta. Não ficou nenhuma pergunta. Eu vou então. Se alguém tem alguma pergunta, a gente sinaliza aí no chat se tiver assim, senão a gente vai encaminhar para as falas finais. Adriele quer fazer as falas finais? É que todo mundo sempre pede só de descrição no final, você faz de um jeito tão bonitinho. Gente, eu tô até com o estômago embrulhado depois disso que a Fabiola leu, daí pesou um pouco. Só queria agradecer a participação de todo mundo, principalmente da Fá, que é... é isso, essa Fabiola, gente. É só orgulho. Ai, gente. Desculpe encerrar com uma leitura tão forte, mas eu só queria dizer que essa é só uma das autobiografias que elas recolheram 500 e tralalá autobiografias com o mesmo teor, né? E se a gente for pensar nas nossas autobiografias, talvez muitos de nós também teremos, né? E que nossas crianças possam ter outras autobiografias, né? E se vocês quiserem, bem lembrada, a Marcinha colocou abrir as câmeras e tentar aí nesse momento sorrir para uma foto final.
Eu queria agradecer especialmente a Silvana, que apareceu aqui despretensiosamente, de repente virou convidada do Conversa de Portão, né, coitada? Nem estava esperando. Silvana, muito obrigada pela sua contribuição. Você foi mais do que especial aqui hoje. Espero que você venha nas próximas conversas. Se não puder, tá tudo bem também. A gente deixa tudo salvo lá no YouTube. Já deixo aqui o convite, enquanto pessoa gorda desde criança, para futura nutricionista, assista a nossa live sobre gordofobia. Indicação. E, Fabiola, muito obrigada. Se empodere do seu estudo, mulher. Você precisa falar em muitos espaços sobre isso. A sua escrita é tão sensível, o seu olhar é tão atento às crianças, às infâncias, a esses pontos, ampliar essas noções sobre violência é mais do que fundamental, não só para a nossa formação como professora, mas enquanto ser humano mesmo. E eu tô assim, eu já morro de orgulho de você. Hoje eu vou dormir o quê? Aplaudida de ter uma parceira dessa do meu lado na creche. Muito obrigada.